Você já tentou explicar o que é o tempo e travou? Tipo, você sente ele passar, vê o ponteiro girar, mas quando alguém te pergunta o que é o tempo, a resposta some. Por que será que o tempo parece correr quando a gente está feliz e se arrasta quando estamos tristes ou entediados? Será que o tempo é algo real mesmo? Uma coisa que existe lá fora? Ou será que ele mora dentro da gente? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia junto com um dos filósofos mais profundos do século XX, Martin Heidegger. Spoiler: ele achava que o tempo não é só um relógio que bate, ele é parte do nosso jeito de existir. Quando alguém fala de tempo, o que você pensa? Provavelmente no relógio, no calendário, nas horas marcadas. A gente aprendeu a medir o tempo, a contar os minutos, os dias, os anos, como se ele fosse uma linha reta, objetiva, que anda para frente. Mas será que é assim que a gente vive o tempo de verdade? Para Heidegger, não. Ele diz que esse tempo de relógio é só a casca. O tempo de verdade é mais íntimo, mais profundo. Não é só o que acontece fora, é o que acontece com a gente. Porque no fim das contas, não é o tempo que passa, somos nós que passamos por ele. Para entender isso melhor, a gente precisa conhecer o Heidegger e sua pergunta favorita: o que é o ser? Mas calma, ele não está falando de coisas ou objetos. Ele está falando da gente, seres que pensam, que vivem, que se perguntam sobre o próprio sentido da vida. Para ele, o ser humano é o Dasein, que em alemão quer dizer algo como ser aí. É um ser que está jogado no mundo, vivendo, escolhendo, errando, se planejando, lembrando, sonhando. E sabe o que conecta tudo isso? O tempo. A gente não é só um corpo no espaço. A gente é tempo vivido. E o jeito que vivemos esse tempo diz muito sobre quem a gente é. Heidegger diz que o tempo não está lá fora, como uma coisa que você pode tocar. Ele está dentro da nossa experiência de estar no mundo. A gente vive projetado. Olha para o passado e carrega memórias, traumas, aprendizados. Imagina o futuro, faz planos, se preocupa, sonha. E no presente, a gente age, decide, tenta dar conta de tudo isso. Ou seja, passado, presente e futuro não são três caixinhas separadas. São formas diferentes do nosso ser no mundo. Agora, pensa nisso no dia a dia. Sabe aquela sensação de que o final de semana passou voando e a segunda-feira chegou já com um peso no peito? Você acorda, vê o despertador, pensa nas tarefas, no trânsito, no mais um dia. Isso é angústia temporal. É o tempo batendo a porta, não como número, mas como pressão de viver. A gente sente isso porque, no fundo, sabe que o tempo importa, que ele não volta. E quando vivemos só no piloto automático, essa angústia aparece como um sinal. Ei, você está vivendo ou só deixando os dias passarem? Para Heidegger, viver assim, só cumprindo tarefas, é viver de forma inautêntica. Mas essa angústia pode ser um empurrão. Ela nos faz perguntar: o que eu quero fazer com o meu tempo? E às vezes, essa pergunta dói. Se você já assistiu filmes como Interestelar, Donnie Dark ou a série Dark da Netflix, talvez já tenha sentido aquela confusão boa sobre o que é o tempo. Essas histórias mexem com a ideia de que o tempo não é tão simples, que ele pode se dobrar, se repetir, se distorcer. Heidegger não fala de buracos de minhoca, mas ele também quebra o tempo linear. Ele nos mostra que o tempo mais profundo
não é o físico, e sim o vivido. E esse tempo vivido pode ser leve ou pesado, dependendo de como a gente se relaciona com ele. E é aí que entra o tema da morte. Mas calma, não de forma mórbida. Heidegger diz que somos seres para a morte. A gente sabe que a vida tem um fim. E é justamente isso que dá sentido ao tempo que temos. Como ele escreveu em Ser e Tempo. O ser do Dasein encontra-se determinado por sua possibilidade mais própria, a antecipação da morte. Traduzindo, o que a gente é aparece mesmo quando encara o fim, não como tragédia, mas como possibilidade de viver com consciência. Saber que vamos morrer um dia pode ser o maior motivo para não desperdiçar o tempo. A morte, nesse sentido, é como um horizonte. Está sempre lá, à frente. E é por isso que o tempo nos toca tão fundo. No fim das contas, talvez o tempo não seja esse relógio que manda na gente. Talvez ele seja o jeito que vivemos. O que fazemos com o tempo é o que fazemos com a vida. E aí? Você tem usado o seu tempo ou só deixado ele passar? Respira um pouco. Pensa nisso com calma. Porque a resposta não está no calendário. Está em você. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com quem também caminha em busca de conhecimento. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue essa jornada com a gente. A verdade se revela a quem não para de buscar.